O majestoso vale do Rio das Antas, no interior do Rio Grande do Sul, já era conhecido dos índios tapuias muito antes de aqui chegarem os primeiros colonizadores. Eles vieram a partir de 1875, quando grave crise econômica se estendeu por todo o território italiano, levando à miséria muitos camponeses. Eles sentiram que a imigração poderia ser o caminho da prosperidade. Aqui chegando, o trabalho para o colono italiano tornou-se a razão de sua vida. Forte e vigoroso, ele resistiu a todos os obstáculos. Mas quando eles chegaram aqui, houve aquela tristeza, aquele desgosto, por causa de uma grande seca, era 6 meses que não chovia, e não encontrava água. As mulheres, principalmente, a nona, as tias, se botaram as mãos nos cabelos. Agora aqui morremos de sede e de fome, porque aqui não tem nada. Mas cada etapa dessa luta foi vencida. Semearam o primeiro trigo, o milho, as uvas. Trabalharam, colheram. Trabalhando, progrediram. Pequenas colônias desmembraram-se em municípios. E estes transformaram-se em cidades. Hoje, Bento Gonçalves retrata o sonho dos primeiros imigrantes. Graças ao trabalho de seus descendentes, a cidade se tornou um dos mais importantes parques industriais do Brasil. A capital da uva e do vinho. E por onde quer que você caminhe nesta cidade, é lembrado disso a cada momento. A Via del Vino, uma vila típica italiana, foi construída em homenagem aos primeiros colonizadores da região. A Via del Vino, nos finais de semana, é palco de apresentações artísticas, sempre homenageando o colono italiano. E esta homenagem tem cores e sons que resgatam todo o brilho da Itália. E se renova a cada ano. Na segunda quinzena do mês de julho, acontece em Bento Gonçalves a Festa Nacional do Vinho, o maior evento de inverno do sul do país. História, tradição e folclore se unem para compor esta festa mágica, naturalmente regada a muito vinho. A 125 quilômetros de Porto Alegre, com uma população de 110 mil habitantes, Bento Gonçalves está localizado entre vales e montanhas. Do Mirante da Ferradura, ainda é possível admirar as curvas harmoniosas do Rio das Antas. Com certeza, a mesma visão que tiveram os primeiros colonizadores quando aqui chegaram. O Museu do Imigrante em Bento Gonçalves, instalado num velho casarão de 1913, guarda cerca de 3.000 fotos dessa época. E ainda passaportes e objetos dos descendentes dos primeiros imigrantes. Foram eles os responsáveis por trazer e difundir o som tão característico da gaita por todo o Rio Grande do Sul. O colono italiano trouxe para a América pouca coisa. O gosto pelo trabalho, traduzido pela sequência de objetos artesanais usados na lavoura e na fabricação do vinho. O amor pela família, que se reunia na cozinha todas as noites para fazer as refeições e rezar o rosário antes de dormir. E uma fé capaz de todos os milagres. Segundo uma lenda da região, esta pequena igreja foi construída com vinho, em pagamento a uma promessa feita em época de grande seca. Dizem que na falta d'água, os colonos colocaram vinho na argamassa usada para erguer a igreja. Tenho prova bem certinha que aqui adiante tinha um homem que bebia muito vinho e estava em ponto de morte. Depois começaram a dar vinho, ele viveu ainda 8 anos. Então é sinal que o vinho não faz mal. Não é possível deixar esta terra onde o vinho ergue igrejas e devolve a vida aos quase mortos, sem visitar uma cantina, local onde se produz o vinho. Todas elas, sem exceção, possuem vinhedos próprios. Algumas dessas parreiras têm até 100 anos de idade. Elas ainda produzem uva? Produzem. Essas parreiras aí naquela do meu bisavô.
Quantos quilos de uva, por exemplo, dá uma parreira dessas? Ela está média de 30, 35 quilos. Não está produzindo muita coisa porque ela já está uma certa idade, né? E as outras mais novas? As outras produzem mais. A média que é produzida, por exemplo, é uns 40 quilos cada pé, mais ou menos. O vinho era produzido de forma artesanal no porão da casa paterna, local que reunia condições especiais de umidade e temperatura. 4 gerações passadas, a pequena casa paterna, em muitos casos, transforma-se em cantina familiar de porte médio, que produz vinhos de variedades nobres. João, como foi essa passagem? Quase 100 anos. Essa passagem se deu com muito sacrifício, com muito trabalho, por parte dos meus avós, por parte dos meus pais e por nossa parte, que tivemos a oportunidade de estudar. E assim que nós se formamos, viemos para cá e damos essa continuidade do trabalho que meu pai estava fazendo. E essa região foi escolhida por ter um microclima favorável, né? Onde meu pai conseguiu enxertar e adaptar novas variedades. Os primeiros imigrantes, quando chegaram aqui, eles não sabiam que tipo de terra eles iam encontrar. Como é que eles conseguiram extrair dessa terra uma uva tão boa? Isso praticamente já vinha no sangue deles. A nossa região aqui, o nosso solo, é praticamente muito parecido com os deles, né? Então eles trouxeram essas variedades, nós conseguimos adaptá-la aqui, porque o nosso solo, o nosso clima, era muito favorável para a introdução dessas variedades. Algumas cantinas caseiras, como a Casa Valduga, recebem grupos de turistas para jantar em suas adegas. Ao som de um coral de colonos italianos e regado a muito vinho, é possível resgatar a autenticidade de uma época que ficou gravada para sempre na história do Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul se orgulha daqueles italianos que chegaram aqui maltrapilhos, mas que traziam em sua bagagem a fé, a coragem e, acima de tudo, o amor. E com esse amor, com essa alegria, é que o Rio Grande e a região italiana recebe todos os visitantes, mantendo as mais caras tradições. E no Rio Grande do Sul a gente aprende que o vinho tem cor, corpo, personalidade e harmonia. Só mesmo dizendo como os velhos imigrantes: senza il vino non si può vivere. Sem o vinho não se pode viver. Salute per tutti. A equipe da TV Manchete viajou para Porto Alegre via VASP.